Alegria hoje conversar e com uma gravação, não é, que vai ficar aí disponível no site do Lápis, Laboratórios de Criação, Escrita de Literatura e Teoria, esse encontro com Amélia Loureiro. Ela é autora dos livros Meninínima, O Nado e Print Pele. Meninínima. É um jogo forte, né, que quebra a língua, né, trava línguas, talvez ao modo de Cabreiro Infante, mas abrindo para uma literatura muito especial que vale a pena a gente trazer aqui para um diálogo. E como convidados temos Renata Conde, também escritora, todos com produções narrativas, Lucas Miyazaki, Felipe Souza, que coordena a gravação e também está convidado a participar nessa conversa com a autora desses livros, né? A Amélia tem formação como psicóloga, trabalhou em performances, dirigiu cenas, espetáculos do grupo Mantra Muzaki, participou também como atriz de experiências junto ao Cine Vertigem, né? Um coletivo assim de artistas diversos no Rio, um pessoal de Belo Horizonte nos anos 1980, já no final da década de 80, e vem realizando esse intrigante trabalho de escrita sempre numa formulação de várias vias criadoras e está sempre ligado ao nosso grupo aí do Lápis, publicando no site. É um prazer tê-la conosco. Vê-se e ao seu corpo há início, não por princípio, ficcionalizados por matéria. É bem um ponto que o livro Print Pele, editado em 2022, né, nos traz. Os outros livros, Meninínima, publicado em 2016, e O Nado, 2018, dão contorno de uma linha entre ficção, testemunho, né, conceitos que vêm de áreas diversas e geram uma mescla muito interessante entre depoimentos, registros brutos, os mais diferentes, anotações, a presença dos cadernos, não é? Então, a Amélia pode falar um pouco, brevemente, o que significa, né, a respeito disso, o que significa a escrita de narrativa para você. Olá, estou muito contente de tê-los aqui junto comigo, que sei que vai ser uma conversa boa. Eu gosto de conversas. Acho que principalmente isso, nesse presente, né? Estarmos aqui todos vivos e falando do que nos toca e mexe com a gente. A escrita, né? Você perguntou. Narrativa. A narrativa. Especialmente, o que é narrar? É um projeto? O que é essa ligação com uma arte no universo da literatura? E da narrativa de um modo geral, o que é? Olha, Está só na literatura? eu acho que narrar, ela tá na vida, né? Se eu estou vamos dizer, se eu estou numa relação como psicanalizando, por exemplo, eu estou narrando muito ali, eu estou numa escuta viva, e ela é uma narrativa que, inclusive, para o Print Pele, foi um dos motores. E
eu acho que tem a ver com Sherazade, né? Que narra para poder manter ali a vida dela de segundo a segundo. Então, narrar tem a ver com tecer um fio, né? Que nos mantém conectado com a vida, né? Com o que é pulsante, né? Esse fio pulsante. Mas não é um fio do linear, né? É mais conectivo e múltiplo, né? Então, eu acho que no nado, né? Eu quis aprender mais sobre narrar dentro desse campo da arte e específico da literatura. Você pode ler um trecho depois do texto teu? Qualquer, do Príncipe, por exemplo, que foi editado em 2022, está mais recente. Ele assim, o Príncipe, eu acho que ele é de narrativa, e sendo que também tem poemas aqui dentro, porque eu não me preocupo muito com o gênero, mas sim o que eu estou interessada, não nesse interesse de razão, mas do que está ali em mim, ali no momento, que está pulsando ali, e aí a coisa vai acontecendo. Mas eu vou pôr aqui uma narrativa, até que o Lucas, que escreveu, que leu esse livro, que eu pedi para ele ler antes de ser editado, porque eu queria uma interlocução. Eu fiz esse livro muito na solidão. Eu acho que solidão é uma das coisas mais maravilhosas que existem, e uma descoberta que eu não conhecia. E aí teve um momento que eu quis, né? Essa interlocução. E aí esse texto, até o Lucas me falou que é um dos que ele mais gostou desse livro, que é o East 4th Street. Então, eu vou ler um trecho, então, né? A mão no interruptor, antes do corpo atravessar o portal, e a claridade pouca se fez. À vista, o que restou do escuro, neste canto do centro caído da cidade Cus. Trouxe na sacola o leite mais barato. O caminhão da limpeza pública acaba de passar pontual. Coisas da América. A avózinha, em meias elásticas, circulava insone, hoje, de novo. E daí? Esses cacos de memória chamando a minha atenção já tão expropriada. Expropriada, exato. A merda, o caminhão fedorento que se move arrancando a fórceps, o parco dinheiro do bolso da minha calça, e, claro, já vem em seguida o nome surrado, no feminino, uma série infinita de misérias. E mais essa estúpida fumante, insone, senhorinha sem cachola, para elasticizar a circulação do sangue já podre das pernas. O punho esbarra e cai ao chão a única louça. Um copo. Trazido quando veio de lá. Pronto. Partiu-se finalmente qualquer lembrança de um outro tempo e lugar que não este, que a cada alvorecer mostra as unhas imundas do seu poder quase infinito de tapar o piso de terra da minha caverna, criar furnas, de afundar os meus tesouros, parcos e preciosos. Mas tudo bem, antes desse copo besta do que eu. É o primeiro parágrafo dessa narrativa. Ela começou também meia besta, essa narrativa. Ela parecia que não ia dar em nada.
Mas quando se coloca atenção ali em qualquer coisa que eu acho que, né, que esteja no papel, palavras no papel, e que se a gente guarda um pouco aquilo, se tem essa disponibilidade de voltar ali e jogar atenção, que é essa coisa tão maravilhosa que a gente tem, rende. Eu acho que é uma questão disso, de jogar atenção ali, dedicar a atenção. E aí rende. Coisas que me surpreendem, entende? Eu toquei um pouquinho que eu achava que talvez não rendesse. Eu também acho ele um conto bem legal. Eu nunca quis ser contista na vida. Tudo que eu não queria na vida era ser contista. Ai, ai. Uma vez você declarou que não suportava contos, e foi muito interessante que em um nado você enfrentou essa dimensão, né, da literatura, narrativa breve. Você se vê fazendo narrativas breves, esquecendo do nome conto para poder ficar livre e inventar o que quiser? Eu gosto mais de narrativa breve, sabia? Pelo menos nesse momento, porque eu acho que pegar uma narrativa, até o momento, para mim, pegar uma narrativa maior, eu não encontro disponibilidade ainda para me jogar, sabe? Eu tenho alguns projetos que eu vou pondo no computador as pastinhas, né? Determinados textos, fragmentos que surgem, eu vou ali, pondo ali no computador, e depois eu vou reunindo os textos, dando nomes àquela reunião. Então, por exemplo, textos à espera. Às vezes demoram muito. Outros com nomes de projeto de romance, né? Então, pode ser, mas agora não me vejo. Meu gosto tem sido de fazer coisas pequenas. Tanto o Nado como o Principelli, né? O Principelli é cheio de coisas diferentes umas das outras, né? Você chegou a definir esse livro como um livro de crônicas. Como é que fica essa coisa de invenção para você, né? Você tem um modo muito próprio de desbravar a escrita, e como é que fica para ti, como é que ficam as vinculações com os gêneros? Crônica, conto, romance? Olha, eu precisei de chamar ele de alguma coisa que estivesse dentro de uma categoria, porque eu queria colocar ele dentro de uma premiação aí. Porque eu não acho que isso seja para todo mundo, mas para mim a escrita, eu tenho interesse que ela seja também o meu sustento, também de sustentação de vida, né? Inclusive de todas as maneiras que ela puder me dar. Mas, então, as opções, as possibilidades que aparecem, ao menos uma eu tentei experimentar para ver qual é. E aí não tinha não tinha categoria. Devia ter uma categoria que se chama narrativas contemporâneas, certo? Mas não tem. Então, dentro dessas, eu achei que mais fazia parecido ali seria crônica. Mas definitivamente não são crônicas. Eu não acho que sejam crônicas. Embora você fala de questões muito cotidianas, algumas públicas,
como a sua participação na luta para a liberação do espaço que é hoje Parque Augusta, né? Você introduz também elementos que quebram essa, vamos dizer assim, referência à vida diária, quando introduz no livro uma carta a um profissional, né? Competente do campo da telefonia, né? Uma questão de ordem burocrática que você devassa com esse texto, né? Se dirigindo para alguém, a um juiz, né? Buscando aí a questão do controle da telefonia, da burocracia, das vozes pré-gravadas, esse mundo todo que nos envolve. Então, você faz fiações muito diversas e surpreendentes, não é? Renata, você podia ler um trecho do Print Pele? Gostaria que você destacasse, porque você também tem essa incursão pela narrativa breve, lançou recentemente um livro, e logo vai estar aqui na nossa entrevista do site Lápis. Sim, boa noite para todos, feliz em trocar com vocês, adoro a sua escrita, Amélia, então estou feliz com essa troca. Eu vou ler um trecho, então, eu vou escolher, quer ver, da página 88, vou ler aqui um trecho. A expressão de susto ao ver a filha por si mesma, como nunca antes, cedo demais. A crispação dos dedos ao receber, sem se notar preparado, o papelinho escrito à feição das suas melhores narrativas por vós. Impostura crítica, severa, automatismos, devolver o papel sem estender as asas da imaginação sobre a superfície da folha pautada. Sem dotar a composição de 4 versos, o zelo de gente que sabe executar objetos à mão. A elegância do voo, cores, forma e a vibração zoada de um artefato lançado aos céus. A maestria ao segurar pela corda suas obras aerodinâmicas esculpidas a canivete. Engenharia e design escondidos em brinquedos adultos. O planar exige cálculo de operações seriadas, como a frenagem próxima ao solo, quando seu próprio corpo executa um roteiro de procedimentos mecânicos a afetarem diretamente o desempenho motor do corpo de Pita. A ação coordenada do abutre sonhado ao bicar o material pútrido na mentalidade e no olhar. Qual lexo desejará vir à luz e anunciar a mim processos atuais para me reapropriar de cada palavra que abri mão? Afirmada na trilha do texto #1, o vigor para me constituir ao cravar a unha objetos de alta voltagem propositiva experimental. Pipoca, texto, bumerangue, trauma. A mulher, sendo a criança, estaria disposta a reter firme nas mãos o papel solto, devolvido sem arte? Eu acho muito bonita essa passagem, e esse último trecho, né, a mulher, sendo a criança, estaria disposta a reter firme nas mãos o papel solto, devolvido sem arte? Me fez pensar... Eu pensei esse trecho como uma síntese do livro. E eu pensei numa possibilidade, e aí é uma pergunta para você, Amélia, uma possibilidade de leitura desse livro como um romance de formação, da formação de uma escritora. Achei interessante que agora você disse que um dos motores do livro foi uma narrativa de análise, né? E também achei interessante que você falou que o narrar remonta desde, você foi dizendo, o narrar está na vida, e que aí remontaria a um próprio processo de análise, remontaria a Sherazade.
fiquei pensando nessa associação entre Sherazade e análise, né? Que uma das primeiras pacientes que funda a psicanálise, que ficou conhecida como Ana O, que hoje a gente sabe que era Berta Pappenheim, o processo de análise dela foi contar uma história por dia, sob efeito de hipnose, né? Então, tem algumas pessoas que apelidam ela de Sherazade, inclusive. E achei bonito você trazer essas duas associações como motores do livro. Então, fiquei com essa pergunta da possibilidade de ser uma das leituras possíveis para o Print Pele, ser uma ideia de um romance de formação de uma escritora, se ligando com uma dimensão de um livro processo de cura, né? Tem um procedimento de linguagem, vários trechos onde você coloca afirmações no infinitivo, né? Então, vou ler um trecho rapidinho, e aí já te passo, já encerro minha pergunta. Deixa eu ver aqui, pegar só um trecho, que tem vários momentos que isso aparece. A página 120, por exemplo. A evasão e o desaparecimento imediato, de pronto, é o sinal de que preciso para empreender com confiança e companhia gloriosa a desinfecção dos pensamentos e sentimentos destrutivos, agindo de maneira determinada, firme e contínua para a evasão e o desaparecimento dessas infestações negativas. É a força que necessito para me colocar autônoma e não me deixar subjugar por hordas de pensamentos e sentimentos de miséria, orgulho, inveja, solidão, julgamento, raiva, autoaniquilamento, vingança, ódio, destruição, rejeição. Uma infestação corresponde à outra, uma atrai a outra. Esta é a observação. O acordo de purificação está feito. Então, acho que é um trecho que me fez pensar nesse livro processo de cura, livro pesquisa, livro uma autoafirmação de um desejo de ser. Uma primeira pergunta está aqui. Olha, eu acho que você acertou no ponto. Eu fico muito contente de receber isso de volta, porque é uma observação que ele me traz, sabe? E esse texto em específico, esse do Corvo Abutre do Novo Mundo Vestido de Luto, que é um nome, inclusive, científico, né, do urubu, ele foi um sonho, né? É uma bobagem a gente ficar falando do que era e não da literatura, mas tem muito do sonho. O sonho é assim, como diz, a educação pelo sonho. Tem até um texto com esse nome, parece, né? Tem um anterior, a educação pelo sonho, que é uma coisa que a gente também vem aprendendo, eu venho aprendendo com os povos originários, né? Essa relação, o que é o sonho de fato, né? E que na psicanálise também eu tenho usado como material muito importante para eu acho que é a primeira vez na vida que eu venho empreendendo uma investigação do que é a minha força, se a força existe em mim, o que ela é. E eu venho criando campos de prova para criar esse campo de forças aí. Para que eu possa, com isso, não só me conhecer, mas também me fortalecer. Entendeu? Até então, antes eu sempre eu sou filha do patriarcado. Eu sou uma mulher
que com toda a questão que envolve o patriarcado. É muito essa questão aqui, o que pode a mulher e a criança? O que pode um corpo? O que pode? Eu não sei como que tá aqui em algum lugar, que é assim, o que posso no corpo de uma mulher e criança, né? Então, esse texto em específico, eu acho ele um dos textos. Esse texto, ele é assim, porque a partir de um sonho, mas ele foi eu trabalhei ele muito, ele me exigiu demais, porque eu sonhei com o início, os primeiros parágrafos foi contando o sonho, né? O que é um urubu? Era um círculo de urubus no céu. Eu estou dentro de uma livraria, na companhia de 2 outros escritores, e aí eu vejo lá no céu esse círculo de bichos pretos, de urubus, e aí eu vejo que um está se descolando e que ele vem. Aí está tudo narrado aqui. E aí... então, eu fiquei assim, eu fico boba de ver como que ele vai trazendo toda essa questão da escrita, eu como escritora, você entende? Coisa que eu já tinha, né, escrito esses 2 livros, mas isso veio de forma da própria escrita, mas também dessa investigação que é da própria vida, né? Esse texto é muito poderoso, entende? E aí, no final, ele fala, então, lá na página 89, né? Eu vejo a criança alada. Não é um anjo essa segunda aparição. Dispositivo de ligas incessantes propulsa a criança como a força da mulher. Agora suas asas de bicho, mulher, criança podem tocar os tempos do vivido em novíssimas fusões. Essas esferas que hoje outorga a si, pois é a mim que se arremete o urubu do negro girassol. Porque aqui também é o seguinte, esse urubu, ele tem a ver com a música Tropicália, que foi um momento, assim, eu acho que eu devia estar na 7ª série, né, no Fundamental 2, no 2º ciclo, e eu morava no interior de Minas e encontrei esse disquinho, era um compacto, assim, do Caetano Veloso, da Abril, e tinha muita... E, assim, uma descoberta, porque eu não conhecia, assim, só na TV, de vez em quando, Caetano, nunca, assim. E essa música, essa letra, ela é muito afins com a minha... com o meu jeito de sentir, de pensar. Tem os aviões, que tem o meu pai que fazia os aviões de brinquedo. Então, ele faz esse texto, e é incrível como que esse urubu que pega na cabeça, né, no sonho, esse texto ele chega naquele momento em que daquele movimento que o pai fazia com os aviões criados por ele, na hora que ele ia soltar na praça os aviões assim pela corda, em que ele fazia alguns determinados movimentos mecânicos com o corpo dele para atuar no corpo do brinquedo. E a mesma coisa que o urubu estava fazendo na minha cabeça, no meu corpo e no meu pensamento, em tudo. Então, é uma coisa assim maravilhosa né, dos processos de realidade que a gente vive com a literatura e também sendo psicanalizando também, porque
Eu acho bonito essa coisa da vida ser um laboratório. A vida... eu acho que... Você está apontando bem o espírito aí do nosso grupo, porque eu estou anotando... É que tem hora que eu acho que eu não me comunico bem, entendeu? Então eu fico assim, querendo... Não, eu acho que vão pontos convergindo, quer dizer, você está mostrando algo que é muito importante, que é o narrador em descoberta de si, do que é literatura, porque contraria essa ideia dos autores já formados, né? Então, você lê um livro de narrativas como Renata Conde apontou, que se trata de um processo de formação do escritor, quer dizer, sem se perguntar o autor que está fazendo o que se descobre de si, do que é literatura, sem essas indagações típicas de um laboratório infindo que é escrever. Cada livro é uma novidade. O autor que já está pronto e acha que já tem o estilo, já está fixado como autor, ele vai fazer reverência ao já feito, não é? E trabalhar para certas demandas institucionais. Então, esse espírito de desbravação é muito interessante. O nado, print pele, não é? A tecnologia, a printagem está no corpo. A tecnologia é uma conversa com mente e corpo, né? Cérebro, não é? E somatismo. Então, o que você está trazendo na tua escrita, né? É uma menina mínima, né? Mínima. Menininha. Então, quer dizer, esse encontro da mulher, da criança, isso é muito rico. E eu vou pegar esse embalo para te perguntar, a tua escrita tem a ver com o feminino como uma questão guia? É um ingresso nesse campo de estudos e de escrita que constitui o feminino hoje? Como é que você se filia a essa tendência? Olha, eu acho, assim, eu tenho, como mulher, eu tenho questões muito próprias do feminino como cultura, né? Como gênero cultural. Fui muito marcada por isso, né? E, então, o que surge tem a ver com esse corpo que é dado culturalmente como feminino. E são essas marcas aí que eu tenho que lidar com isso. Então, eu acho que tem a ver com isso, sim. Acho até interessante que possam dizer isso, né? Tudo bem. Mas eu me preocupo mais com o que eu acho que eu quero mais, eu quero sensibilizar, eu quero me abrir mais, principalmente com o meu corpo, sabe? Eu quero uma maior fluidez da minha relação com o mundo. Então, a escrita vem muito nesse sentido, vem muito como essa ferramenta, sabe? Por aí, eu acho. Então, acho que isso pode ser de homem, de mulher, né, de intergênero, sei lá. Então, isso, acho que isso não sei responder mais do que isso, não. Assim. Há um dado existencial básico que te guia a escrever? Sua questão é indagações dessa natureza? O existencial, movendo antes de tudo. É claro que se encontra formas, né? Você realizou muito bem o nado, né? Esse enfrentamento com o gênero conto, né? Criou, de fato, contos de um modo contemporâneo que não estão nas regras modernas, né? Da técnica de uma contística, né? Mas uma existencialidade parece pontuar tudo, né?
acho que, sim, desde criança, eu sempre fiquei muito, assim, curiosa com o que se passava comigo. Tantas vozes, qual dessas é a minha? Sim, eu sempre achei um grande mistério, sabe? A gente é um grande mistério, então eu sou muito curiosa. Essa curiosidade com o que se passa comigo, continua ela intacta, sabe? Essa coisa do que o corpo é, do que o pensamento pode, como isso se dá o que o desejo entende? E eu acho, assim, que a arte é uma boa ferramenta. Eu chamo de ferramenta, porque podem falar o que for, mas para mim é um meio. A arte é um meio, cada um escolhe os seus, pode ser a filosofia, pode ser a ciência, pode ser tantos campos da arte também, é um campo que a gente se afina, mas é um campo de investigação, um campo de experimentação muito potente, em que a gente se fortalece ao vivê-lo. Ali tem as condições para a gente fazer esse estudo da gente mesmo e da vida, você entende? Tem gente que fala, um cara, né, o Gurdjieff, ele fala, a gente nunca vai se conhecer, porque de verdade, o ser de cada um, isso é ele falando, tá, gente? O ser de cada um, ele é sem forma. Então, como você vai conhecer algo que é sem forma, mutante, a 1000 por hora, né? 1000 é pouco. Então, mas a gente pode se estudar. Você entende? Então, assim, eu me interesso muito por esse estudo. Eu acho isso me toma em tempo integral. Por isso eu gosto também da literatura. Eu acho que, mais de tudo, eu gosto da literatura, da música, praticamente. Então, o cinema me esgotou. Eu não quero cinema. Desde o nada que eu já falo, tem 5 anos que eu não vou ao cinema, então eu continuo, que enjoei de fato. Você entende? Não gosto depois de que você sai com as pessoas, depois você assiste um filme, você vai ter que fazer vai beber uma cerveja, falar de quê? De filme. Então, assim, ocupou muito, um lugar muito central nas relações, entende? Então, é o século XX que foi muito ligado com o olhar, né? Beleza, é isso mesmo, é o desenvolvimento do olhar. A gente precisa disso como humanidade, né? Mas agora eu acho que é do ouvido. Eu estou com essa impressão. E agora, vocês já viram tanta gente que tem falado de escuta aqui, não sei o quê. Então, mas eu sempre fui mais afinada mesmo com o ouvido, sabe? Assim, eu acho que dos introdutores para mim no que é contemporaneidade foi, por exemplo, Roberto Carlos, né? Então, quer dizer, o que é? Por quê? Né? Era assim, a voz, o som, os desenhos sonoros, os desenhos, porque assim, aquela coisa, eu vejo muito assim a escrita, eu observo isso como assim, é uma questão de som e cor. Que nem um pouco rambodiano isso, né? O desenho das vogais, né? Assim, as cores, e também de modulação, de tonalidade, né? De tonalidade do som. E das modulações que o som faz, agudo, grave, tudo. Então, isso atua fortemente, eu acho, na gente, né? E é uma presença muito viva o som. Então, eu sou muito afim com o som. Então, eu acho que eu escrevo muito assim. Então, essa coisa de
de escrever, mesmo sendo uma narrativa, vem muito por isso. Eu acho que os sentidos, eles vêm através das palavras que vão se apresentando. E as palavras que vão se apresentando, elas vão se apresentando nessa afinidade que uma tem com a outra, sei lá, a sonoridade. Eu vejo muito isso acontecendo, sabe? Então, é mais pelo som, sabe? Eu não sou muito eu não me ligo muito em formar imagem, assim, não é central para mim e não me pega tanto. Por exemplo, eu gosto de um cara, o Thomas Bernard, por exemplo, até pus, né, na epígrafe, né, do livro Origem. Gente, aquilo é uma coisa. Primeiro que eu não achava que aquilo poderia ser um romance, mas é um romance. Eu falei, não, que legal esse negócio, ser um romance. Agora vem você, né, Renato, fala que pode ser um romance de formação. Nossa, eu fiquei pensando, será que o Principelli, ele pode ser isso? Porque eu achava que ele poderia, mas então está ressoando assim. Então, mas assim, você ler um livro e sentir, né, assim, a sensibilidade daquela outra pessoa. Quando eu falo sensibilidade, é algo que, né, é até um incorporal, né? Mas ali, no corpo das palavras, né? É muito maravilhoso, é uma experiência muito maravilhosa, né? Nossa, e com ele, assim, eu consegui chegar tão perto dessa respiração, sabe? Admirar alguém, você entende? A vida de alguém. Gente, é tão bonito admirar a vida de alguém, chegar tão junto ao ponto de que você pode admirar essa vida, né? Pelo que ela tem de potência dela, né? Então, esses espaços, eles estão aí, né? A gente pode, né, ocupá-los, né? E eu me interesso por isso. Agora, só que assim, não tem como a gente, não tem como isso estar no livro, né, numa obra, se essa vibração, se essa energia, se essa vivacidade não estiver no momento que foi escrito. Você entende? Eu acho que não. Eu acho que tem que estar naquele momento em que foi escrito. Porque senão não vai estar na hora que o outro vai ler. Não vai estar. Então, deixa eu te perguntar, você está tocando realmente num eixo aí que é a experimentação não pode se abster da existencialidade, né? E uma questão de inteireza de quem faz e de quem imprime, né, um ato na escrita. Mas eu te conhecendo, né, há quase 40 anos, te falo, você descartou não só o cinema, mas antes do cinema o teatro. Você abomina ver espetáculos teatrais, porque justamente essa é para você, Lucas, porque é o estudioso da performance e no livro Catálise trabalha essa via. Porque você evidenciava em encenações a inexistência de acontecimento. Então, pelo que você está falando, a literatura é uma forma de reavivar o corpo, o ato, né, o performativo, na sua variação mais vasta, né, e presentificação, algo que muitas vezes o teatro não oferece, né? Um teatro de texto, é um teatro né, de uma certa retórica da cena, em detrimento daquele ato vivo. Sim, mas o teatro, ele é uma arte, a beleza dele é exatamente, eu falo beleza, mas assim, a potência dele é exatamente de ser de estar todo mundo ali junto, né, num certo momento certo, né, isso é o teatro, né, para mim, assim, é muito incrível por causa disso, porque a gente ali está formando uma comunidade, assim, um comum, né? Uma assembleia, pode ser vários nomes ali, coisas que
que a gente está muito necessitado. É muito raro hoje da gente formar um conjunto de pessoas, uma reunião de pessoas, numa elevação assim, de experimentação, né? Que alcança graus elevados de experimentação, né? Eu me preocupo com isso. Qual é isso que eu estava falando? Porque, por exemplo, eu sempre pensei assim, o que faz com que um livro ele esteja se relacionando com sentido para quem lê ele hoje? Às vezes um livro que tem 200 anos, 300 anos, o que tem esse livro que ele hoje ainda ele está dizendo coisas para as pessoas, né? Então, essa questão, assim, o que eu estou fazendo em qualquer campo, o que eu estou, não vou falar criando, porque essa coisa criacionista não me interessa muito, mas, assim, o que eu estou aqui nesse momento querendo dar forma, disposta a isso, qual a capacidade que isso tem de perdurar? O quanto de vivo que tem isso daqui? Isso dura quanto tempo? Eu me preocupo com isso. Não é por causa de um desejo, eu juro. É mais por causa, assim, por causa do meu desejo ali na hora de estar num contato muito forte com o que está vivo. Você entende? Eu quero estar assim, eu quero aumentar, eu quero experimentar mais e mais gradações maiores, eu quero aumentar os graus de vivência. Você entende? Porque a gente pode estar desde um ponto alienado, que eu acho que eu vivi muitos anos assim, de uma forma alienada da minha própria potência, me ligando mais na potência dos outros do que na minha mesma, na vida que eu tenho que cuidar. Então, esse contato com o que é vivo em mim me atiça muito, entende? Então, e eu sinto que quanto mais eu vou me abrindo para estar ali com esse vivo, mais acesso eu tenho à vida. Não só em mim, mas em tudo, porque, na verdade, a vida é uma só. Para mim, ela é uma só, né? E está em tudo. E aí, no teatro, eu sinto que é um espaço maravilhoso. Eu tenho alguns textos para teatro. A primeira vez que eu participei de uma peça, me falaram que eu tinha uns 3 anos. Eu me lembro assim, tinha ensaio, parece que tinha ensaios à noite. Antes de eu nascer, minha mãe já era ligada com esse grupo de teatro da cidade pequena, e aí precisavam de uma criança de 3 anos, então eu fui, e aí eu me lembro de ter desse pessoal me levar de volta para casa, já noitona, e a gente atravessar a catedral da cidade, que ficava aberta, passava dentro de uma porta e atravessava para a outra porta, tipo fazendo atalho. E eles me levando para casa depois do ensaio. Então, tem uma foto também da minha mãe numa cena de uma peça. Então, essas coisas têm a ver com teatro na minha vida, né?
Mas, assim, eu vejo como essa questão, eu acho que, do mesmo jeito que a literatura e qualquer outra arte, aquela coisa que vocês já leram aquele livro do Arthur Danto, eu esqueci o nome, Arthur Danto, que ele fala, então se descobriu que a arte não precisa ter uma cara de arte. Você entende? Então, assim, a literatura não precisa ter uma cara de literatura, o teatro não precisa ter cara de teatro para ser teatro, para ser literatura, para ser arte. E é exatamente isso, porque o que é arte, no meu entender, assim, é trazer para o nosso campo de convivência, o nosso campo de vida, de experimentação, o que não veio, mas que nesse exercício, nessa prática, pode vir à luz. Então, isso é o que pode estar em qualquer área da arte, né? Que a gente escolha. E se é com as pessoas todas ali ao mesmo tempo, eu acho que não tem nada mais maravilhoso do que isso. Eu acho que até para mim é até mais do que a literatura. Mas eu acho que eu não tenho assim muita, acho que eu não tenho muita vocação, porque eu sou um pouco assim, para falar não, vocês estão vendo. Mas para me expor assim, num palco, assim, eu acho que eu tenho um temperamento mais reservado. Eu acho que eu não dou para isso. E também não dou assim para ficar assim, fazendo repetições de ações, você entende? Corporais. No certo sentido, acaba que vira imitação de mim daquelas ações. Eu acho que eu não me coaduno muito com isso. É muito mais isso do que propriamente, mas eu vejo o teatro como uma das coisas mais maravilhosas, uma das artes mais potentes que tem. Lucas, pode ler um trecho de Print Pally? Em ambiente preparado. 0. Um ato desesperado para envolver presença. Há tempos fugidia. No encontro com arbusto e a erva daninha, enquanto aguardo na rua a entrevista no prédio em frente. O estado de sofrimento não caberia numa antessala de consultório. Um gesto mínimo, mas decidido. Um tanto sufocado, obscuro a princípio, de me abrir para tudo ali, naquele logradouro público, escrutinado pela primeira vez. As mãos resolutas arrancam os fios finos, elásticos de extrema resistência, atiram-nos ao chão. O visgo já detém quase o domínio pleno da vegetação. Enrodilha, apertado o caule com muitos giros. Fabrica um emaranhado todo coeso na guia principal da planta, por onde segue o seu avanço. Nas folhas mais tenras, instala essa teia para amarrar em grupo, numa ação decidida à revelia dos corpos, onde atua o intuito de atingir o poder de vitalidade do complexo vegetal e dele extrair água e nutrição celular. Na calçada, as micromonoculturas dos canteiros, decorativas bandejinhas de elementos viventes, usados como objetos e recursos à disposição. É onde o modo de agir, danoso, encontra o ambiente propício. 1h30, o horário da consulta. O meu nome. Não. Estou fraca. Não. Sinto-me pisar em nuvens. Não. Estou quase morta. Uma vida plena de criação em estufa, sempre sob a guarda de alguém. Uma vida defendida. A mobilidade não pertence. A mobilidade não parte de mim. Bom, então esse é um trecho que eu selecionei aqui, acho que tem a ver também com o que estávamos conversando, né?
de uma escrita muito tátil, de uma escrita que propõe sempre modos de presença e acontecimentos, né, no próprio ato de escrever e de narrar. Eu acho que, especificamente nesse livro, tem um caminho bastante delineado, assim, de trazer a relação do corpo com os espaços, né? Com as ambiências, as atmosferas, e é uma forma de percepção que está no lugar de você, de alguma forma, planar por diversos estados de presença e de espaço, né? Do que é o espaço na vida hoje, de como a gente se relaciona com essas espacialidades mesmo. E que vai do micro ao macro. Então, são formas escritas que eu acho que vão mapeando essa forma de percepção espacial. Isso é algo que eu achei bastante forte nesse livro. E, de modo geral, assim, a sua escrita sempre me fascina bastante e me motiva mesmo, me dá vontade de escrever e de explorar outras, outras possibilidades, né, da própria escrita e da própria literatura, né, e tudo. E justamente por essa busca, por essa espécie de incursão nesses lugares ainda não mapeados, né, e como que isso é possibilitado pela própria escrita, né, pela própria prosa. Eu vejo vínculos fortes com diversos escritores também que era um pouco difícil de enquadrar dentro de um gênero, né? Ainda que eu acho que faça sentido se pensar em termos de contos, desses dois, tanto no Nado, né, quanto no Principé, pela brevidade das narrativas e por trazerem também graus de ficção, inventividade, fabulação, conectadas com toda uma forma de ir pensando e de ir tecendo ideias e analogias que essa forma pede, né? Então, acho que faz bastante sentido, né? Principalmente nos dias de hoje. Mas eu entendo completamente quando você se esquiva também da categoria conto, por exemplo, ou então da tradição do cinema e do teatro, porque de alguma forma, ainda mais no Brasil, talvez isso esteja muito marcado por categorias, né, que acabam virando padrões, assim, de padrões e automatismos na forma de pensar e de escrever e de narrar, enquanto que os seus livros eles sempre estão nessa busca de presença, né? Nesse ato desesperado para envolver a presença. Eu também gosto muito de pensar em termos da poética da sua escrita, né? Acho que tem, ao longo do livro, ele é todo repleto de proposições, assim, nesse sentido, né? Por exemplo, quando você fala que como ser uma zona de transmissão e recepção sem estar afinado, um fio terra a sustentar aberturas. Eu acho que essa forma de ser essa zona de transmissão, de recepção, de relações possíveis com o entorno, com o presente, né? E não estando afinado, sei lá, de acordo com as, as forças que pautam, né? A cultura, a instituição, ainda mais no Brasil, que a gente vê uma onda muito moralista mesmo, né? E esse fio terra a sustentar aberturas, né? Então, acho isso muito, muito interessante, muito vivo mesmo.
Então, bom, acho que tem presença, tem esse texto mesmo que eu li, quando eu tinha lido na época, depois agora eu li de novo, ele me lembra muito mesmo uma espécie de dramaturgia, né? Porque é você lá, enfim, um personagem, e aí vai do micro ao macro, e a forma como a gente se relaciona com o espaço, com as mídias, com a coisa mais tátil, dá mostras das coisas mais contemporâneas, assim, em termos de tecnologia, de formas de ver, e modos de pensar mesmo, né? Esses zoom in, zoom out que vão sendo possíveis, né? Na escrita. Então, eu acho bastante teatral também. Pós-drama, né? Pós-dramático, local de solitude. E é isso, tá num lugar muito instigante mesmo. Continua a te instigar, né, essa afirmação, não? Com certeza. Agora, assim, o pós-drama é assim, porque a gente, assim, tem até uma teoria tipo social, artística, ou então dessa coisa mais assim, dessa cultura mais argentina, que é do drama, como é que chama? Psicodrama? Do psicodrama, que é o seguinte, com a gente, no tempo todo que foi se criando a civilização, acabou que nos dramas humanos foram se criando personagens. Então tem a polícia, tem o palhaço, e a gente numa vivência que não passa da superfície, que não é investigativa, que não é experimental, que ela está aí para viver os papéis sociais, a gente vai sempre encontrar um lugar que a gente se afina mais, um lugar dentro desse drama humano. Entende? Então, a gente encontra com facilidade esse lugar, sabe? E passa a viver respondendo a esse drama, né? Tá? E aí, o que eu me interesso é após isso, após esse lugar do drama. E ele é muito solitário, não tem praticamente, não tem quase ninguém buscando isso. E qual é esse? E que experimentação é essa? É essa da gente com a gente mesmo, com a nossa potência. Mas só que isso é vivência, é existencial, né? Não dá para eu saber quem eu sou, e eu nunca vou saber, como eu falei, só é possível se estudar e não se conhecer, de fato, mas no que a gente vai exercitando, cada um escolhe a sua maneira de se investigar, de fazer essa prática, vai saindo desses lugares já pré-determinados, sabe? Então, é nesse sentido, da solitude, quer dizer, mais eu faço uma separação, eu acho que isso também é uma coisa, assim, na verdade, eu acho que eu me interesso muito pela questão do humano e da natureza, sabe, de como as coisas vivem, de como... Você entende? Eu acho isso tão interessante, de como a gente vive, de que maneira uma árvore vive, de que maneira... Você entende? E daí esse meu interesse, que tem, acho que 2 textos, pelo menos aqui, até 3, com essa coisa dos devas, né? Que são... que vem de um livro que é um diário existencial de uma mulher, né? Que pesquisava isso, ela até morreu já, mas a Dorothy Magreen. E
Então, eu me interesso muito por essas questões de como a gente vive, sabe? E daí que muito que alguém descobriu vai servir para a minha pesquisa. Eu acho que eu pego muitas coisas que eu leio, que eu ouço, que eu vejo, entende? Eu assim, num certo sentido, eu não me preocupo muito em ser original. Eu acho que eu não me preocupo em ser original. Eu pego tudo do que eu vivo. Assim, então, por exemplo, pode ser um puta autor, mas se ele não me pegou, eu deixo o livro dele rapidinho, entendeu? Pode ser, quem sabe, um outro momento a gente se encontra de novo, entende? Ou então, eu sou daquela maneira assim, por exemplo, o modo do Nietzsche. Passa uma olhada num livro assim, já sei o que é aquilo. Quer dizer, eu sei para mim, do jeito que me importa, do jeito como eu quero, né? Então, esse tipo de leitura também me interessa. E aí eu vou fazendo uso disso. Isso passa a ser, tudo para mim é ferramenta, você entende? É aquela coisa do cotidiano como um estúdio de criação. Eu também, eu acho legal isso que você traz como formas de solidão, de solitude, como um ponto de partida, mas eu vejo sempre nos seus livros, nesses livros que eu li, uma certa uma zona de desfazimento, assim, do eu. Um eu que nunca está muito bem dado, e até mesmo quando você fala de o movimento não parte de mim, parte de fora, eu vejo como justamente essa antena que capta muito mais as relações e está nesse lugar dialógico mesmo, né? Só que não necessariamente entre duas individualidades definidas, mas entre formas de vida que vão entrando e vão ocupando a sua escrita. Ela é, ao mesmo tempo, transborda de vida, de coisas, né, de fora, e aquilo vai virando e vai levando a narrativa em fluxos que estão para além da solidão, eu sinto assim, vai para um lugar de presença mesmo, né? Com o espaço, com as pessoas, com a sociedade, com a cultura, tudo. De encontros, né? De encontros. Mas, assim, aí eu ia falar assim, a diferença entre solidão e solitude, que, na verdade, isso é uma coisa que, vamos dizer, é teórica. Tem isso em teoria, em alguns campos da teoria, né? De não sei quais os campos, na verdade. Solidão é quando a gente considera a ausência do outro. E solitude é quando a gente celebra a convivência com a gente mesmo. Nossa, isso é uma coisa muito recente na minha vida, sabe? Em vez de eu acho isso, a diferença entre solidão e solitude. E aí eu vou pegando o meu interesse, eu sou mercuriana, você entende? Então, assim, tudo me interessa. E é mental, mas é também algo, também algo mental pulsante, né? Porque o pensamento em Spinoza, por exemplo, pensamento é mente, é alma. Poderia ser traduzido como alma também. Então, sentimento, pulsação, sensibilidade, mas que cria pensamento, né? Não é uma vida desperdiçada. Uma vida que a pessoa nasce, vive e morre. E não, às vezes, o gostinho da vida foi tão pouco. Eu não quero isso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho a vida muito legal, muito interessante. E ela é infindável. Então, eu estou sempre disposta, sabe? Sou muito inquieta, assim, nas questões que envolvem experimentações que quebram padrões e também que ampliam a nossa experimentação.
puxa vida, é tanto para se viver, né? Tanto para nesse campo, tá tão, né? Aí, né? Para gente, e nós temos tanto condição para fazer isso, né? Para mim, eu me afinei mais com a literatura. Nesse texto, né, que a Renata trouxe, o do Corvo, tem lá, surge, aparece a palavra neném cocó. Claro, as crianças inventam palavras, né? Essa palavra foi inventada por mim quando eu era bem criancinha, mas toda criança inventa palavras. Só que ela ficou famosa na minha família ali. Meus tios, meus primos, por um acaso, isso se desdobrou. Então, incrível a vida como ela é, não é? Assim, os acasos, como que vão formando. Então, isso... E eu me lembro até hoje, assim, daquela coisa, eu bem novinha ainda, como criança mesmo, e tem isso também em outro texto, que é aquele deixa eu ver, aquele que está assim, não sei se vocês sacaram, mas eu acho que não. Talvez não, porque não está explícito. O Principelli, ele tem 4 sessões, que são... Mostra mais o livro, Hã? a capa. Mostra mais a capa do livro para todos verem. Ótimo. Então, ele tem 4 sessões do Principelli. Quer ver? Deixa eu falar quais. Começa com confinamento e suas áreas de serviço. Aí a gente vai ver que são textos que estão... ou eles estão numerados, ou eles estão por letras, né? Mas vão criando-se, como eu falo, segmentos, assim, mais autônomos, né? Então, uma sessão incorpora todos textos diversos uns dos outros. Não há preocupação que eles tenham correspondências uns com os outros. A outra sessão é coleção de pequeno, a outra é em ambiente preparado, e a última é sono. Então, são essas 4 sessões. E o restante são textos autônomos, tá? Eu gosto muito de ler livros assim, em que eu não tenho uma obrigação de seguir. Eu não gosto de seguir. Então, a gente pode pegar esse livro e ler ele de qualquer ponto. Isso eu gosto de um livro assim. Por isso que eu leio o livro assim também. Entende? Se eu pego um livro, abro ele e me interessou, eu vou continuar dali. Entende? Bom, e aí eu não sei por que você estava falando isso. Eu acho que eu ia falar de sono. Não me lembro. Tem um texto aqui dentro dessa sessão chamada Sono, que ela, quer ver, fala desse momento que... Vou te mostrar onde que é. É na página 92. W. Eu acho que eu não vou ler ele todo, né? Vou só ler aqui no final, quer ver? Amélia ouve silenciosa, ancora no instante esse outro, que olha para si através das ressonâncias sutis, produção de palavras sérias, coordenadas imanentes. Os rios do sol, insetos, entram pelas janelas. Tufos de faíscas efervescentes dentro da sala. Os primeiros anos na Terra. O cosmo é o pequeno corpo que ri, salta, asinhas nos calcanhares. O som e a dança das línguas rituais na manhã dos dias. Tela de correspondências no jogo mágico do alfabeto pensamento.
reativado a cada vez ao toque das multiteclas. Fácil de viver, se for vivido. Força propositiva para quem experimenta. Uma condição específica, muito refinada, provém do potencial transmutador de se estar neste ponto de vista, nesta contingência. Então, assim, isso aqui é uma lembrança muito antiga de como eu era alegre no aprendizado da língua. Entende? De aprender palavras. Era uma coisa assim que era como asinhas nos calcanhares, entende? Assim, uma coisa... Então, eu acho que, assim, o que eu quero dizer com isso é que cada um pode procurar qual é a sua afinidade. E ela pode ancorar nessa investigação do que cada um é. O que não pode é deixar disso acontecer. Eu acho que o sentido muito da vida, para mim, é essa investigação que envolve existencialidade total, né? Mas que o que a vida é, mas a partir da gente. Claro, outras pessoas podem procurar o que a vida é através do outro, por exemplo, um biólogo, talvez, outras áreas, né? Mas essa pesquisa do que o vivo é, e do de como ele está em mim e no que eu vivo, eu acho que, para mim, a gente nasce para isso, sabe? Para empreender essa pesquisa e essa descoberta. Maravilha, Nélia, esse testemunho, a pesquisa do vivo, uma concepção de literatura que nos deixa aí pensando. E esse registro é uma maravilha. Se algum de vocês quiser ainda comentar ou ler algo, mas eu acredito que já temos um material dessa entrevista muito revelador, de um trabalho que tem essa via muito produtiva hoje, indagadora, e transformadora, como você mesmo diz. Mostre mais uma vez o livro, Print Pele, Editora Córrego, 2022. A Amélia está preparando aí uma narrativa que certamente no ano que vem ela publicará, está com esse projeto. Agradeço muito a Renata Conde, a Lucas Miyazaki e, claro, a Amélia Loureiro e também ao Felipe Souza, que esteve coordenando essa gravação. Eu quero também agradecer. Foi um encontro muito potente, muito... como vou dizer... é um encontro que se desdobra, que já está se desdobrando, né? O livro Algo Vivo. Muito obrigado. Beijos.